Mais um resultado interessante desse teorema do produto escalar é que a partir dele eu consigo calcular os ângulos que esse vetor A, que eu desenhei aqui em 3 dimensões, tem com os eixos x, y e z, que são os ângulos diretores. Vou tentar desenhar ele aqui, não é tão fácil, né? Mas eu tenho, por exemplo, um ângulo que eu estou fazendo de azul entre o eixo x e o A. Vou chamar ele de ângulo alfa. Tem um ângulo entre o vetor A e o eixo y, posso chamar de ângulo beta. Tem um ângulo entre o vetor A e o eixo z, vou chamar aqui de gama. A gente pode calcular o valor desses ângulos, vamos começar pelo alfa aqui, utilizando esse produto escalar entre dois vetores, que é o vetor A, que a gente conhece, né? E o vetor da base canônica, nesse caso aqui o I, que é um vetor unitário, vou escrever ele aqui, que é com componentes 1, 0, 0. Um vetor unitário é na direção e sentido do eixo x. Então, calculando, ou usando esse teorema aqui, o cosseno desse ângulo alfa é igual ao produto escalar entre o vetor A e o vetor I. Alfa é o ângulo entre o A e o I, né? Dividido pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de I. Vamos escrever aqui de preto. Aí, como esse I é um vetor unitário, o módulo dele é 1. Não preciso escrever aqui, é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O produto escalar, o A é um vetor que eu conheço, né? Vou deixar ele aqui, com componentes A1, A2, A3. Quando eu calculo o produto escalar entre A e I, eu estou multiplicando componente por componente. A1 vezes 1, A1. Mais A2 vezes 0, mais A3 vezes 0. Então, o resultado aqui no numerador desse produto escalar é simplesmente A1. E no denominador é o módulo de A. A mesma coisa que eu fiz com alfa, eu posso fazer com os outros ângulos. Então, eu faço aqui o cosseno de beta. O vetor da base canônica que me interessa agora é aquele que está com a mesma direção e sentido ao eixo y, que é o vetor j. Vou escrever aqui em cima o vetor j. Ele é 0, 1, 0. Então, esse cosseno de beta eu calculo com o produto interno, o produto escalar entre A e J. Então, produto escalar de A com J dividido pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de J. J também tem tamanho 1. E agora o produto escalar aqui em cima, a parte que não zera é a segunda componente, né? Então 0 vezes A1, 0. 1 vezes A2. Então aqui o numerador é A2 dividido pelo módulo de A. A terceira componente também zero. 0 vezes A3. Fiz o alfa, fiz o beta, então eu tenho ângulo diretor alfa, cosseno diretor, cosseno de alfa. Outro cosseno diretor, o último desses 3 cossenos diretores aqui, cosseno de alfa. Agora eu uso aqui o vetor unitário na direção do eixo, direção e sentido de crescimento do eixo z, que é o vetor k. Teria que ter um espaço aqui para ele, vamos ver se eu libero mais um espacinho aqui. Vetor k, 0, 0, 1. O produto, agora o ângulo alfa, eu posso obter pelo produto escalar do A, do vetor A, com o vetor k, dividido pelo módulo de A multiplicado pelo módulo de k. O módulo de k é 1. O módulo de A eu ainda tenho que calcular, né? E o produto escalar aqui em cima, 0 vezes a primeira, mais 0 vezes a segunda, mais 1 vezes a terceira aqui.
A3. Módulo de A. Pronto. Então aqui eu tenho esses 3 cossenos diretores. E olha só uma coisa interessante aqui, ó. O vetor A que eu conheço, eu posso escrever esse vetor A em função das minhas coordenadas. Então eu vou usar essas 3 relações que eu acabei de obter aqui para representar o vetor A. Então o vetor A, ao invés de colocar A1, eu vou usar essa relação aqui, multiplicar os dois lados pelo módulo de A, eu vou colocar módulo de A vezes o cosseno de alfa, primeira componente. Eu vou precisar de mais espaço aqui. Segunda coordenada desse A, que é o A2. Vou isolar o A2 aqui, então multiplica por módulo de A. Módulo de A, que multiplica cosseno de beta. E a terceira e última coordenada também é o módulo de A, multiplicado pelo cosseno. Oi, tô quase acabando o espaço aqui. Cosseno do meu gama esquisito ali. Opa, tava de amarelo. Cosseno de gama. Pronto, tá escrito o vetor A. Então, eu ainda posso, se eu quiser, como o módulo de A pertence às 3 componentes, eu posso colocar ele em evidência e reescrever isso aqui, então, como módulo de A que multiplica as 3 componentes. Cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Se eu quiser um vetor unitário de A, se eu quisesse, um vetor unitário de A, o que eu precisaria fazer? Um vetor unitário de A, isso é um resultado interessante aqui, curioso. Eu teria que dividir A, que é um vetor na mesma direção e sentido de A, pelo módulo de A. Então ele seria um vetor com a mesma direção e sentido, mas com tamanho 1. Se eu fizesse isso com o vetor anterior, se eu dividisse esse vetor aqui, ó, que é o A, escrito dessa maneira, pelo módulo de A, eu teria apenas esse vetor aqui, com os cossenos, aí como agora eu já escrevi, vou agilizar aqui, ó, cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Então, recapitulando aqui, o resultado que eu cheguei é que a partir desses cossenos diretores, cossenos desses ângulos diretores, eu tenho um vetor unitário de A. Se eu fosse desenhar, é um vetor que está aqui em A, mas tem tamanho 1. Certo?